Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de jovens, o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Esta é a lição número 2, Adão e Eva, querendo ser como Deus. Hoje a tentação vai falar sobre a soberba. Quantas pessoas são pegas neste pecado, nesta tentação de querer ser melhor, de querer ser o centro das atenções. Então isso é muito perigoso. Texto principal: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Resumo da lição: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Como é possível alguém ser como Deus? É algo impossível. Ninguém consegue ser como Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Entretanto, Adão e Eva caíram nesta tentação, nesta soberba de querer ser igual. Introdução. Desejar ser como Deus e ficar livre da consequência dessa escolha foi a chave usada por Satanás para tentar Adão e Eva, e eles se deixaram levar por esse desejo. O desejo é algo perigoso. É claro que em determinadas situações da vida nós desejamos ter algo. Entretanto, o desejo, principalmente aqui no que diz respeito a jovens, por exemplo, é algo bem perigoso. Há um povo, por exemplo, no Canadá, os caçadores, no Canadá, eles têm uma estratégia muito interessante, uma tática muito interessante para caçar lobos. Não quero te qualificar como lobo, preciso que você compreenda o que é a questão. E o que ele faz? O lobo ele tem muito desejo por sangue. Então o que eles fazem? Eles pegam uma faca bem afiada e deixam essa faca fixa no chão. Entretanto, eles colocam sangue nesta faca. Então o que acontece? O lobo sente o cheiro do sangue. Então o lobo chega perto da faca e começa a lamber o sangue. Como a faca é muito afiada, da primeira vez que o lobo lambe essa faca, o que acontece? A sua língua é cortada. Então o lobo não consegue perceber, por causa de querer muito o sangue, o que ele faz? Ele começa a lamber o seu próprio sangue e assim ele morre. O que isso quer dizer para nós? Nós precisamos ter cuidado com o nosso desejo, porque o nosso desejo pode nos levar à morte. Então, veja que foi justamente esse ponto do desejo que Satanás usou para tentar Adão e Eva, e eles acabaram se deixando levar. É muito perigoso essa questão, porque as pessoas pensam que vão ficar livres da consequência. Não, não vão ficar livres da consequência. E há uma coisa muito interessante a dizer, que a consequência pode, talvez, a pessoa nunca ser descoberta nesta vida. Entretanto, pode padecer a eternidade sem Cristo, justamente por não ter confessado o pecado. Então isso é muito perigoso. Veremos que Deus deu essa oportunidade de Adão se confessar diante do Senhor. Então é muito perigoso essa ideia do desejo, né? Cuidado com o desejo do seu coração. A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração. Então, às vezes você está pensando, mas o meu coração deseja isso. Se o meu coração deseja isso, é porque é algo de Deus. Não, não é algo de Deus. Às vezes aquilo que o teu coração está desejando, na verdade, é algo que vai levar você à ruína. Então, abre o olho. Uma orientação dada pelo próprio Criador. A criação. Deus não apenas trouxe ordem ao caos existente, mas também preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade. Veja que Deus criou o homem e a mulher, no caso Adão e Eva, e colocou no jardim, um lugar onde não existia a necessidade de absolutamente coisa nenhuma. Inclusive, eles desfrutavam de duas coisas essenciais: comunhão com Deus e a presença de Deus. Então veja que eles tinham duas coisas que são algo inegociáveis e eles negociaram e eles deixaram passar. Então perderam ali a comunhão com Deus
e a presença de Deus de uma vez só, né? Então veja que parece que as pessoas não, tanto Adão e Eva, como até mesmo nos dias atuais, parece que nós não estamos satisfeitos com tudo. Podemos ter tudo, não ter necessidade de nada, mas nós sempre queremos algo mais. E nessa questão de querer algo mais, é que nós acabamos perdendo o passo, acabamos perdendo aquilo que mais precioso nós temos, que é a comunhão com Deus e a presença de Deus. Criados sem pecado. As Escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal ali no Éden, o Senhor deseja que tenhamos provisão, proteção e a presença dEle. Quem é que nos protege? É o Senhor. É Ele que nos dá também a provisão e nós sempre queremos a sua presença. E foram criados sem pecado, não tinham necessidade de nada, tinham a presença do Senhor. Entretanto, veja que Deus sempre, desde o início, sempre quis o melhor, sempre preparou o melhor, mas o homem que sempre se desviou da presença do Senhor. E até hoje, mesmo o Senhor dando muitas coisas, nos provendo de todas as coisas, nós sempre estamos nos desviando do Senhor. Nós devemos ver e avaliar a nossa vida cristã, para ver se de fato nós estamos colocando Deus no centro, se talvez a gente não está colocando uma outra coisa no centro da nossa vida, do nosso propósito. Lembra de Jó? Jó não tinha necessidade de absolutamente coisa alguma, entretanto, o foco era o Senhor. Todas as vezes, mesmo na bonança, ele fazia sacrifício pelos seus filhos, ele tinha a família como base, entretanto, ele sempre estava perante o Senhor. E por que isso? Porque a prioridade de Jó era a sua comunhão com Deus. Depois que veio a prova, a tentação, ele continuou firme no mesmo propósito. Apesar de todas as situações de Jó, Jó continuou firme no Senhor. Por quê? Porque a prioridade de Jó era o Senhor. Também podemos falar sobre Daniel. Daniel também passou por algumas situações, mas a sua prioridade era o Senhor. Então veja que muitas das vezes nós queremos priorizar todas as coisas, mas nós deixamos o Senhor de lado. Na verdade, é o Senhor que é o nosso centro. Nós que devemos sempre colocar Deus no centro da nossa vida, porque Ele que nos dá a provisão, Ele que nos dá a proteção, e sem a sua presença nós estaremos completamente perdidos. Veja o que Salmos fala para nós. Salmos 51. Vamos falar alguma coisa a respeito deste negócio. Salmos 51, 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então veja que algo importante de Davi foi que não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Isto é prioridade, é priorizar o Senhor independente das circunstâncias. Independente se está acontecendo uma coisa ou outra na família, no trabalho, ou seja onde for, a nossa prioridade precisa ser o Senhor. Uma única restrição. A única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Uma única restrição. Parece que, na bem da verdade, sempre quando nossos pais, principalmente, falam algo não para nós temos uma tendência de fazer. Veja que Deus preparou tudo para Adão e Eva, eles não tinham necessidade de absolutamente coisa alguma, e fez uma única restrição, que era que o casal não comesse do fruto que procedia da árvore do conhecimento. Algumas pessoas até fazem confusão, dizem que é o fruto da árvore da vida, mas não é da árvore da vida, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Era a única coisa que Deus falou para eles não fazerem, foi justamente isso que eles fizeram. Parece estranho, mas se eu disser para você, ou até mesmo numa conversa, você está tendo com seu amigo, com alguém, e ele pede para você não pensar numa coisa, justamente nisso que você vai pensar. É estranho. Então veja que, por exemplo, se eu falar para você não pensar num elefante roxo, é justamente nisso que você vai pensar, num elefante roxo. Parece que a ideia
parece que a ideia nossa é fazer sempre o contrário, né? Parece que tudo que aquilo que se opõe a nós queremos fazer. Tudo que aquilo que é proibido, nós temos uma tendência de fazer. E nós precisamos corrigir isso. Porque quando o Senhor deu uma restrição e ele foi muito direto, ele foi muito claro, foi justamente isso que Adão e Eva fizeram. Ou seja, nós devemos ser obedientes. Se Deus te deu uma restrição, siga esta restrição. Por mais que você queira muito fazer, resista a esta tentação. Serás como Deus. Serás como Deus. A dúvida. A palavra de Deus afirma que Satanás se aproximou de forma sorrateira da mulher e começou a conversar com ela por meio da serpente. Esse animal certamente já era conhecido do primeiro casal e por isso não deve ter despertado espanto quando se aproximou e iniciou a conversa. É algo conhecedor de todos nós, que nós, os homens, somos pegos por aquilo que vemos, a mulher por aquilo que ela ouve. É claro que existem algumas regras e tudo mais, a mulher também gosta de ouvir, também gosta de ver, e o homem também, mas de um modo geral, o homem é pego por aquilo que ele vê e a mulher por aquilo que ela ouve. Então, justamente por esta razão que Satanás foi tentar a Eva e não a Adão. Por quê? Porque a mulher gosta de prosa, né? A mulher gosta de prosear, gosta de conversar. Então foi justamente uma conversa sorrateira, como quem não quer nada, que a coisa desandou. O que é isso para nós hoje? Nós precisamos ter cuidado com quem nós conversamos. Porque muitas das vezes, principalmente para você que é uma jovem, às vezes aquele rapaz que às vezes tem até uma boa aparência, até parece crente, mas é crente que é crente. O que acontece? Ele vem com a conversa sorrateira, como quem não quer nada, e você acaba caindo na conversa desta pessoa e depois você vai ver que ele só queria tirar de você algo, né? Às vezes até algo mais precioso, algo mais pessoal. Então você precisa ter muito cuidado com quem você conversa e o tipo de conversa que você tem. Haja vista que hoje temos mensagens de aplicativos de mensagens instantâneas e muitas das vezes as pessoas, principalmente as meninas, né, acabam sendo levadas por conversas, né, sorrateiras, por conversas muito aparentemente corretas, muito aparentemente até mesmo com o nome de Deus. Então você precisa ter cuidado. É claro que os jovens também precisam também ter cuidado com aquilo que fala para jovem, também por aquilo que vê também, principalmente em mensagem de aplicativo, abre o olho. Mas nós devemos ter muito cuidado com quem nós conversamos e que tipo de conversa nós temos, para que justamente nós não venhamos cair nas conversas do adversário. Se abrirão os vossos olhos. A serpente fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário sem esforço algum. O conhecimento, para se ter conhecimento de algo, nós precisamos estudar. Nós precisamos fazer um esforço. Precisamos ter tempo disponível para aquilo. E Eva parece que acredita na possibilidade de ter um conhecimento muito de graça, um conhecimento muito rápido, muito prático. E ela desejou esse negócio. Se abrirão os vossos olhos. O que dá a ideia, parece que Deus fez o que me fez cego, para que venha abrir meus olhos agora. Nesse sentido, Eva parece não ter pensado. Ela não levou em consideração de como Deus a criou. Então veja que ela quis um conhecimento muito rápido, que queria conhecer o bem e o mal, ser como Deus. Então ela se sentiu tentada e acabou cedendo a essa oferta de Satanás por se abrir os vossos olhos. Sereis como Deus. Em nenhum dos atributos de Deus, Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa. Ou melhor, Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso fossem desobedientes, a morte. O pai da mentira iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus. Quem é a obra-prima de Deus? É o homem. No caso nós, na raça humana.
tanto homem quanto mulher, né? Nós somos a obra-prima de Deus. Veja que Satanás deu uma promessa falsa. Ele é o pai da mentira, como diz João 8,44. Ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, sempre quando Satanás chega com uma oferta, muito provavelmente essa oferta é uma oferta mentirosa. Ou ele vai falar somente uma parte, não vai falar a segunda parte, não vai falar da questão da consequência deste negócio, vai fazer apenas aquilo que ele está querendo fazer para enganar as pessoas, e isso ele faz com muita precisão, como diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E este Deus deste século é Satanás. Então Satanás tem enganado pessoas em todo o mundo desde sempre, porque este é o seu principal legado, né? O Satanás nunca se firmou na verdade e a sua arte é de contar mentiras. E as pessoas tendem a ouvir a mentira porque é uma mentira que ela quer ouvir, é algo que ela quer ouvir. É justamente isso que Satanás faz, falar aquilo que a pessoa quer ouvir, assim fica fácil de enganar as pessoas. O custo da desobediência, o afastamento de Deus. A primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecerem a Deus, foi tentar se esconder da presença dele. Quando pecamos, de modo geral, nós temos uma tendência de estar nos escondendo da presença, porque sabemos que estamos errados, sabemos que estamos em pecado. Parece que nós não conseguimos conciliar que Deus é galardoador daquele que o busca, que Deus é perdoador. E muitas das vezes, quando nós estamos falhos, em pecado, em desobediência, né, seria a expressão mais correta aqui, né? Estamos em desobediência a Deus, a primeira coisa que nós fazemos é tentar nos esconder dele. Entretanto, é claro, ninguém consegue se esconder de Deus. Entretanto, é justamente isso que nós tentamos fazer, sair da presença de Deus. Aí a pessoa está em desobediência, já começa a não ir aos cultos de adoração, já não vai nos cultos infantis, já não vai mais às consagrações, e não vai mais às vigílias, e assim, consequentemente, acaba caindo na apostasia, onde na verdade devia cumprir aquela parte que a Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Então, independente das circunstâncias, você compreenda que você é uma pessoa justa diante do Senhor, porque o Senhor tem te justificado. Então, se porventura você cair talvez em desobediência, em pecado, que você venha reconhecer essa sua falha, pedir perdão a Deus e siga o seu caminho com Cristo. Problemas entre o casal. Adão, questionado por Deus por sua desobediência, aponta para sua esposa como uma fonte que o induziu ao erro. Aí você vê que Eva também, questionada também por Deus, aponta para a serpente. Ou seja, um joga para o outro, o outro joga para um. Então veja que Adão jogou a culpa em Eva e Eva jogou a culpa para a serpente. E a serpente, para quem que a serpente colocou a culpa? Nessa altura do campeonato, a serpente já estava longe. Ela fez o estrago ali e saiu. Então nós temos uma tendência, principalmente aqui eu vou colocar aqui no âmbito de casamento, de casal, talvez até mesmo uma questão de namoro, noivado, talvez seja o seu caso, de um querer colocar a culpa para cima do outro quando acontece algo errado. Se você errou, tenha a humildade, tenha a humildade, tenha a simplicidade de reconhecer que você está errado. Te digo que você vai ganhar muito tempo com isso e vai ganhar muito mais do que tempo. Você vai acabar ganhando razão, porque as pessoas vão ver que você reconheceu que está errado e acabou-se o problema. Então não fique tentando se justificar se você pecou, se você errou em alguma coisa. Não tenta colocar a culpa no seu namorado, na sua namorada. Não, a culpa é sua e ponto. Assuma e acabou. Principalmente para você que é homem, né? Você é homem, então assuma a sua responsabilidade. Se você pecou, se você errou, assuma e mais do que assumir o erro, né? Assuma as consequências do seu erro. Nós devemos ter isso em mente, que é acabar, como diz, né? Segurar o que está acontecendo e acertar e fazer as coisas que tem que fazer. Da mesma forma, a moça, se errou,
também precisa arcar com as consequências do seu erro. Assuma o erro e arque com as consequências dele. A morte como consequência. O que o inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência, a morte. Veja que o Satanás, quando ele vai falar algo, vai fazer algo, vai enganar alguém, ele não vai dizer o que vai acontecer com essa pessoa, as consequências. E geralmente nós não pensamos nas consequências, nós queremos aquele momento ali, aquela hora, vamos fazer, está na euforia e na emoção, no calor do momento e faz. Aí depois que a coisa está consumada é que nós vamos pensar nas consequências. Aí que nós vamos começar a pensar, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo? Aí é onde que as pessoas muitas das vezes entram, né, na questão de colocar o erro, a culpa em alguém. Não, mas eu só fiz isso porque você fez aquilo. Aí um fica jogando para o outro joga para um e não entra num consenso e a consequência está aí e as coisas só pioram. Então nós precisamos ter cuidado e pensar bem naquilo que nós vamos fazer, porque tudo que nós fazemos sempre haverá uma consequência. E quando o adversário vem falar algo para você, saiba, lembre-se, ele é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade. Portanto, ele está mentindo para você de novo. Então não caia nessa conversa de Satanás. Saiba que tudo terá uma consequência, geralmente a consequência é bem alta, inclusive pode ser uma consequência eterna. Então precisamos ter muito cuidado, porventura, mas é bom sempre deixar claro, se porventura você tem falhado diante do Senhor, peça perdão a Deus, deixe esse pecado de lado e siga o seu caminho em paz. Conclusão. O primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus havia ordenado. Quantas das vezes nós deixamos a palavra do Senhor de lado e damos mais crédito aquele vizinho que falou algo que não é da parte de Deus e nós sabemos disso? Nós damos mais crédito, talvez lá no trabalho, algo que a pessoa diz que não, nós sabemos que não é de Deus. Deus já disse algo para nós, mas nós insistimos de querer ouvir o mundo, ou até mesmo Satanás, dando até mesmo ouvido a doutrinas de demônios. Então, muitas das vezes, nós damos mais valor ao que Satanás diz, ao que o mundo diz, do que o que o nosso Deus nos fala. Então, nós precisamos ter cuidado e levar muito em consideração, na verdade, toda a nossa consideração é isso, levar em conta o que Deus disse para nós. Eles não somente descreram do que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que se seguirão. Em outras palavras, Adão e Eva estavam meio que achando que Deus era mentiroso, porque se Deus falou para não fazer, porque se fizer vai morrer, e eles fizeram, quer dizer que eles não creram que iriam morrer, ou seja, Deus mentiu para eles. Então, a consequência foi o quê? Foi a morte. Deus falou que morreria e de fato morre. Por quê? Porque Deus não é mentiroso. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o Senhor, ele deu as instruções. Na verdade, não foi as instruções, foi uma instrução. Foi uma restrição, que é não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente isso que Adão e Eva fizeram. Então, desobedeceram a ordem do Senhor. Então, nós não vamos fazer igual. Nós vamos fazer diferente. Vamos continuar obedecendo aquilo que Deus tem mandado que nós venhamos dar mais crédito à palavra de Deus. Hora da revisão. Número 1. O primeiro casal foi criado sem pecado. Número 2. Não. Ele foi criado e colocado no jardim do Éden. Número 3. Não. O que os derrubou foi a desobediência a Deus. Número 4. Tentaram colocar em outra pessoa a culpa pelo seu erro. Número 5. Afastaram-se de Deus e se sujeitaram à morte. Então veja que aqui nós temos duas tentações. A tentação da soberba, de querer ser igual a Deus, e ao mesmo tempo o pecado da desobediência a Deus. Deus disse algo e Adão e Eva desobedeceram. Entraram na questão da soberba, de querer ser igual a Deus, e também na questão da desobediência, por não crer que Deus disse, por não obedecer o que Deus mandou. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro,
capítulo 5, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E quantas das vezes nós estamos nos fazendo mesmo justamente de soberbos, né? Nós devemos a cada dia mais estar no Senhor, estar humildemente no Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo... Não, é o 5. 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós temos que ser humildes de coração, e não somente de falar, né? Muitas pessoas dizem, eu sou humilde. Mas é humilde só no falar, na essência mesmo é soberbo que só o sangue do Cordeiro. Então que nós venhamos ter a simplicidade, a humildade de reconhecer que estamos errados, a simplicidade de reconhecer que fizemos algo que nós não deveríamos, que nós desobedecemos ao Senhor, então pedimos perdão a Ele, para que assim Ele venha nos perdoar e assim nós venhamos entrar nas mansões celestiais pelas portas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula no deste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!